Mas o que aconteceu ao longo da evolução do pensamento humano é algo profundo, silencioso e, ao mesmo tempo, perigoso de uma forma que poucos percebem. Hoje, eu percebo como nós, humanos, tendemos a pensar demais, mergulhando em labirintos internos que muitas vezes nos afastam da paz e da clareza. Pensamos, criamos camadas de pensamentos desnecessários, imaginamos cenários, prevemos problemas que talvez nunca existam. Lembro-me de noites inteiras, deitado na cama, sentindo meu coração acelerar por preocupações que só existiam dentro da minha mente. E então compreendi. Uma grande parte da infelicidade humana é invisível, silenciosa, mas extremamente poderosa. O que descobri é que essa infelicidade não vem de eventos externos, mas do diálogo interno incessante, da conversa que temos conosco mesmos. Esta voz, constante, muitas vezes crítica, julga cada movimento meu. E eu percebi que todos têm isso. Essa voz, esse comentar contínuo sobre a própria vida, sobre o que acontece ao redor. Às vezes converso comigo mesmo na primeira pessoa. Eu não deveria ter feito isso. E logo surge outro pensamento. Mas eu não pude evitar. E até uma terceira voz pergunta: por que não consigo me libertar desse diálogo? É um ciclo silencioso, mas poderoso. E é nesse ponto que compreendi o primeiro despertar, o que chamo de despertar espiritual, perceber que essa voz sempre existe, mesmo que silenciosa. O impacto dessa descoberta foi imediato. Cada medo imaginário, cada preocupação antecipada, cada dúvida que surgia na calada da noite, tinha efeito real sobre meu corpo. Percebi que o corpo não distingue entre um perigo real e um perigo imaginado. Quando eu me deixava levar pelo medo, sentia ansiedade, tensão, cansaço profundo. Meu corpo reagia como se estivesse em perigo real. E eu ainda não sabia que essa energia drenada se acumulava, corroendo minha vitalidade. Essa foi a primeira vez que percebi que pensamentos podem se tornar armadilhas invisíveis, afetando minha saúde física e emocional sem que eu me desse conta. A medicina tradicional, percebi, muitas vezes ignora essa conexão. Especialistas focam em órgãos isolados, em sintomas específicos, sem perceber que o corpo e a mente estão entrelaçados, que a energia mental molda a experiência física. Para mim, compreender isso foi transformador. Entendi que o diálogo interno nem sempre é negativo, mas, para muitos, pensamentos de crítica, julgamento ou medo predominam, dominando mais a vida do que qualquer momento positivo. Um pôr do sol incrível, uma conversa agradável, um instante de conexão com a natureza. Tudo pode ser apagado diante de uma pequena frustração, de uma pequena crítica ou de uma pequena falha percebida. E quanto mais cedo eu percebi isso, mais comecei a ver o padrão invisível que molda a vida humana. A experiência mais fascinante que tive foi perceber que meus pensamentos moldam meu mundo. Existe uma correlação direta entre o estado mental predominante e as situações que atraí. Quando minha mente se fixava na negatividade, situações negativas surgiam, desafios que pareciam inevitáveis. E quando minha mente se alinhava à clareza, à observação e à presença, as experiências mudavam e eu me tornava capaz de navegar melhor pela vida. Essa percepção não veio apenas de livros ou ensinamentos, mas da observação direta da minha própria experiência. Desde jovem, percebi que minha mente estava condicionada a focar no negativo, e cada situação desafiadora parecia confirmar essa programação. Com o tempo, descobri a presença observadora dentro de mim. Não se trata de pensamento, mas da capacidade de perceber os pensamentos como eles realmente são. Padrões repetitivos que surgem, alguns úteis, outros desnecessários, a maioria neutros, mas que podem ser moldados pelo meu foco. Essa presença me ensinou a distinguir o que merece atenção e o que é apenas ruído mental.
Ao perceber isso, comecei a me libertar do ciclo de preocupação e negatividade. Aprendi que a maioria das pessoas vive com uma mente desordenada, reagindo instantaneamente a tudo, se identificando com cada julgamento, sem nunca questionar o próprio padrão de pensamento. E mais do que tudo, percebi que a busca incessante por ação externa, fazer mais, alcançar mais, possuir mais, nunca resolveria o vazio interno. Eu percebi que a verdadeira transformação ocorre quando volto minha atenção para dentro, para a essência do ser, para aquilo que está além do ego e da personalidade. Somente nesse mergulho interno é possível transcender a sensação de insuficiência, a carência de validação e a busca constante por aprovação externa. Descobri que a realização espiritual não é algo que se conquista fora, mas algo que se desperta dentro. Cada insight me trouxe novos desafios. Descobri como meus pensamentos repetitivos influenciavam minhas relações, minha percepção do mundo, minha própria identidade. Quando familiares ou amigos repetiam velhos padrões de comportamento, eu percebia imediatamente os ecos de minha própria mente. Aprendi que observar sem julgar é a chave. Enxergar a repetição nos outros facilita enxergar a repetição em mim mesmo. Esse reconhecimento é o que chamamos de autoconhecimento profundo, o conhecimento que realmente transforma, que nos liberta das amarras invisíveis que nos prendem. Com o tempo, compreendi que a maior parte das nossas preocupações são ilusórias, ecos do passado que insistem em se repetir. Quando me tornei consciente dessa presença interna, percebi que posso escolher não me identificar com pensamentos inúteis ou destrutivos. Posso observar, compreender e redirecionar minha atenção. A liberdade mental, percebi, não está em eliminar pensamentos, mas em perceber que eles são apenas pensamentos, e não eu. Essa percepção mudou minha vida, minha saúde e minha forma de me relacionar com o mundo. Hoje sei que o despertar espiritual é, antes de tudo, descobrir que existe uma voz na minha cabeça que precisa ser observada, mas não seguida cegamente. É perceber que, mesmo nos momentos de negatividade, existe uma presença dentro de mim que observa, que escolhe, que entende. É essa presença que permite transcender o medo, a preocupação e a insatisfação. É essa presença que me conecta ao meu verdadeiro eu, além da pessoa, além do ego, além da superfície da mente. E é exatamente nesse ponto que compreendi o que significa viver plenamente. Não é sobre eliminar desafios, não é sobre controlar a vida, mas sobre perceber o fluxo invisível dos pensamentos, sobre compreender que a mente é um instrumento poderoso, mas que precisa ser guiada pela consciência. Quando me tornei capaz de observar sem julgar, percebi que posso criar espaço para a alegria, para a curiosidade, para o aprendizado constante. O despertar não é um destino, é uma jornada. E essa jornada começa com a simples, porém profunda, percepção de que existe algo maior dentro de nós. Sempre observando, sempre atento, esperando que despertemos.